Olá, pessoal do terceiro eixo, tudo bem com vocês? Aqui a gente continua, no PET 1, agora na semana 2. Na semana passada a gente falou sobre algumas verminosas, as mais ocorrentes aqui na nossa região, no nosso país. Hoje eu trago para vocês duas protozooses. E o que seria isso? São doenças que são provocadas por protozoários. Protozoários são organismos compostos de uma única célula e são seres também eucariontes, ou seja, que apresentam um núcleo definido. Então eles são diferentes das bactérias, porque no caso das bactérias, elas são procariontes, elas não têm núcleo definido. Então eu trago para vocês aqui a toxoplasmose e a doença de Chagas. A gente vai dar uma observada agora nos slides. Começando então pela doença de Chagas. Qual que é o causador dessa doença? É o protozoário, que a gente chama de Trypanosoma cruzi. Está aqui um esqueminha dele. É um protozoário que a gente diz que é flagelado, ou seja, ele possui um flagelo, ele possui uma estrutura para locomoção que auxilia ele a se locomover no ambiente em que ele vive. E qual ambiente que ele vive? Dentro do nosso corpo, dentro do corpo de animais silvestres e também de animais domésticos. Ele é bastante comum aqui na região da América Latina. E qual que é a maneira de se transmitir a doença de Chagas? Esse protozoário, ele não consegue se dispersar sozinho. Então ele precisa de um vetor, de um indivíduo que transmita ele de um organismo para outro. Quem faz esse papel? O inseto que a gente chama aqui de barbeiro, que na verdade é um percevejo que se alimenta aqui de sangue. Um percevejo hematófago. Então, ele, ao se alimentar, ele vai então transmitir esse protozoário, transmitir essa doença para o ser humano ou para algum outro animal que ele pique. Esse barbeiro tem hábito noturno e ele se adapta muito bem a casas aqui de pau a pique, que tem muitas frestas, que são pouco iluminadas por falta de janelas. Então, esse aqui é um ambiente ideal para que esse barbeiro faça ninhos e aumente a população nesses locais. Além disso, você pode ter a dispersão do Trypanosoma cruzi, do protozoário, através da placenta ou do leite materno. E em alguns casos mais atípicos, você ingerindo caldo de cana ou açaí que tinha esse barbeiro, foi moído, o protozoário se encontra ali naqueles restos do barbeiro, você também pode se contaminar, mas isso é muito menos comum do que as alternativas anteriores. O ciclo de vida do Trypanosoma cruzi, do protozoário, é bastante simplificado. Então você tem aqui, vamos começar daqui, você tem o barbeiro se alimentando. Ao se alimentar, esse barbeiro defeca. Quando ele defeca, os protozoários que estão no tubo digestivo dele vão ser liberados para fora. Então vão ficar na superfície. Vamos imaginar que o barbeiro está picando aqui essa região. Ele vai defecar aqui também e os protozoários vão ficar ali junto com as fezes desse barbeiro e junto com a ferida que esse barbeiro provocou. Porque ele penetra o seu aparelho bucal na pele do ser humano ou de algum outro organismo e através dessa ferida é que esses protozoários vão conseguir entrar. Muitas vezes o ser humano, quando ele é picado, ele coça também aquela região. E ao coçar, a gente não vê, mas microferidas vão sendo abertas e essas feridas também
podem fazer com que o protozoário entre na sua corrente sanguínea. Uma vez que ele entra na sua corrente sanguínea, ele vai para alguns órgãos específicos aqui dentro, como por exemplo o esôfago, o coração, os intestinos. É ali onde eles vão se alojar, ali onde eles vão então fazer as suas colônias, as suas populações aumentarem nessa região, nesses órgãos do ser humano. Vem um novo barbeiro e pica essa pessoa que está contaminada. Quando ele pica essa pessoa, esse barbeiro se contamina, porque os barbeiros, os percevejos, hematófagos, eles não nascem com a doença, eles também adquirem essa doença ao longo do tempo, se picarem uma pessoa ou um animal que está contaminado. Então, depois que esse barbeiro se contamina, vai ocorrer todo um ciclo de vida dentro do barbeiro, desse tripanossoma, e uma vez que ele está contaminado, ele pode passar essa doença adiante para um novo indivíduo, um novo ser humano. Então, basicamente assim que funciona o ciclo de vida do Trypanosoma cruzi, do protozoário. Como eu falei, os principais órgãos afetados são aqui o coração, o intestino e o estômago. Pessoal, tive um pequeno problema aqui de gravação, retomando o raciocínio. Então, os principais órgãos afetados aqui são o coração, o intestino e o estômago. Então, é aqui que eles vão permanecer, os protozoários, e é aqui nessas regiões em que a população desses indivíduos, desses protozoários, vai aumentar e muito, causando, então, ao longo de anos, os sintomas aqui da fase crônica, quando já se passaram aí, em alguns casos até 20 anos depois que esse ser humano levou essa picada, você vai ter então condições como o aumento desses órgãos. Eles vão ficar muito maiores do que o normal. No caso do coração, por exemplo, um coração muito maior leva a insuficiência cardíaca. Ele não vai conseguir bater direito, ele não vai conseguir levar o sangue até onde esse sangue é necessário, porque ele vai ficar muito mais fraco. Ficando fraco, a pessoa, infelizmente, pode vir a óbito nessas condições. Ok? Profilaxia, ou seja, a prevenção dessa doença. Você tem que combater o inseto vetor. Você não pode deixar que ele te pique, porque se ele picou uma pessoa que estava contaminada, ele pode passar o protozoário para você. Então, é muito difícil a gente combater o protozoário em si, porque é um organismo microscópico. Mais fácil a gente combater o inseto que carrega esse protozoário. Então, condições melhores de habitação, as pessoas deixarem de utilizar casas aí de pau a pique. A gente vem vendo isso, ao longo dos anos aqui na nossa região, mas dependendo do estado, existem aí estados no Brasil que ainda esse tipo de casa é muito comum. Então, quanto mais as pessoas tiverem melhores condições de habitação, menos essa doença vai se proliferar, vai se espalhar. Passando então para a próxima doença, a gente tem aqui a toxoplasmose, que também é causada por um protozoário. Só que esse protozoário, ele tem uma forma circular, ele não apresenta flagelo, ok? E onde você vai encontrar esse protozoário? Você pode encontrar ele no ser humano, você pode encontrar ele em animais domésticos e também animais silvestres, tal como o Trypanosoma cruzi, o causador da doença de Chagas. Só que aqui, o Toxoplasma gondii, que é o protozoário causador da toxoplasmose, ele não está restrito à América Latina, ele ocorre no mundo inteiro. Então, é uma doença aí global. A transmissão dessa doença, ela também é feita através das fezes, só que no caso aqui, são fezes de animais. Esse protozoário se instala no tubo digestivo de animais
Um exemplo muito típico é o do gato. Ele está aqui no tubo digestivo do gato e vai ser liberado junto com as fezes. Se por um acaso a pessoa, por algum infortúnio, ingere partículas dessas fezes, você pode então se contaminar. Ou bebendo água que tem que tem partículas de fezes junto com o protozoário. Alimentos podem ser contaminados, né? A carne crua, por exemplo, pode ter protozoários que causam toxoplasmose. Então, quando você tem principalmente animais domésticos dentro de casa, você tem que ter todo um protocolo aí de higiene com o animal, higiene com a água, tanto que ele consome quanto que você consome, os alimentos consumidos aí não só pelo animal, mas por toda a família que habita aquele local, para que você evite aí uma possível contaminação. Essa doença ela é séria, né? Se ela for transmitida a uma mulher grávida, você pode ter vários sintomas, várias coisas acontecendo com o feto, com o bebezinho que está ali em desenvolvimento. No caso, né, sintomas, uma vez que você adquire esse protozoário, esse toxoplasma, você passa a sentir febre, manchas pelo corpo podem aparecer, um cansaço, dor muscular. Muitas vezes eles atacam os olhos, comprometendo aqui a retina. E você pode ter até lesões no sistema nervoso e nos pulmões também, derivados do ataque desse protozoário. Isso é especialmente preocupante, como eu falei, no caso de mulheres grávidas, onde pode ocorrer o aborto, pode ocorrer o parto prematuro, ou até mesmo uma criança com anomalias. Por quê? A placenta que está envolvendo esse bebê, ela tem contato aí direto com o sangue da mãe. Tendo contato com o sangue da mãe, esse protozoário pode ser passado até o feto que está ali em desenvolvimento, e esse protozoário então vai atacar esse novo organismo que está ali se desenvolvendo na região, tendo então todas essas possíveis consequências aqui que estão enumeradas. E o que você faz para evitar a toxoplasmose? Como a gente já comentou, cozinhar bem as carnes, ter uma higiene com a alimentação e evitar de toda forma contato com fezes de animais que sabidamente estão contaminados. Então, higiene do seu animal, higiene aí pessoal, higiene também da alimentação, né, dos alimentos que são consumidos dentro de casa. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês durante o horário de plantão. A gente fica por aqui. Até a próxima semana.